Sejam todos bem-vindos ao Ellipse Webinar Performance de Script. Eu me chamo César Lumiati Teixeira e vou estar ministrando esse treinamento para vocês. Nosso treinamento vai acontecer das 9 até as 11h30 no máximo. E meu e-mail, caso vocês precisem entrar em contato comigo, é teixeira@ellipse.com.br. E aí nós vamos então partir para a explicação desse treinamento. A ideia do treinamento surgiu por alguns erros comuns que normalmente nós víamos em aplicações, certo? Um dos erros comuns, a gente até fez um vídeo sobre ele, mas eu tenho que falar sobre ele, porque talvez o problema mais comum que a gente tem de performance de script é a ideia de cliente-servidor, certo? Deixa eu abrir uma aplicação Interesse para mostrar para vocês esse conceito. Então, tem uma tela aqui e eu tenho... Numa tela eu tenho um driver de comunicação, está comunicando com o simulador Modbus da Ellipse. Não sei se todos conhecem esse simulador aqui, mas ele pode ser baixado diretamente do site da Ellipse. Está comunicando com esse simulador aqui. Tá, esse tag, esse driver aqui. Vamos confirmar isso aqui. Ó. Ativamos a comunicação. Deixa eu parar o domínio. Ativamos a comunicação aqui. Ele está comunicando com o meu simulador. Né? Se eu escrever um valor aqui, eu escrever 10, por exemplo. Abrindo o simulador, ele recebe o valor 10. Vou voltar para o 0. Ele volta para o valor 0. Então, uma conexão bem simples aqui. Se eu for na tela, e eu vou simular agora um problema comum de aplicações. Certo? Vou clicar aqui no objeto botão e vou fazer um script para acessar esse tag. Então, vou nos scripts do objeto botão. E vou acessar esse meu objeto tag. Então vou no driver, vou na tag e vou na propriedade value desse meu objeto tag. Então, acessei um objeto lá do servidor. Como eu estou na tela, ele mostra application e ele mostra a ligação da tela com o meu servidor, que é esse comando aqui, getObject. Então, esse getObject informa que eu estou acessando um objeto do servidor, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou forçar um problema que a gente pode ter em scripts. Então, eu vou fazer um comando for aqui, iniciando em 1 e indo até 5.000, para fazer um teste bem grande de estresse aqui. E o que eu vou fazer dentro desse for? Eu vou pegar esse meu tag e vou somar mais 1 com ele. E passar o valor para ele mesmo. Ou seja, estou incrementando 1 5.000 vezes. Né? Vou fazer isso 5.000 vezes. Vou fechar o meu for. Isso aqui, então, vai fazer com que eu acesse o meu tag 5.000 vezes dentro do servidor. Para verificar o tempo que ele vai demorar para fazer isso, eu vou inserir uma variável aqui dentro, chamada tempo, que vai receber a data e hora atual. Então, antes de iniciar o script, eu vou verificar a data e hora atual. Após finalizar esse for aqui, eu quero ver quanto tempo ele demorou, ele despendeu para fazer isso aqui. Então, eu vou pegar a mesma variável, tempo, vai ser igual ao valor após o script, então now, depois do script, menos o tempo inicial. Feito isso, vou mostrar no message box, convertendo para um formato que nós vamos conseguir entender de data, senão ele vai mostrar no formato timestamp, que não vai fazer sentido para a gente. Então agora vai fazer sentido com essa conversão para cdate. Certo? Então é um script bem simples, certo? Na verdade, o script que eu quero verificar é só esse aqui. Só que, na verdade, eu fiz mais para mostrar o tempo que ele demorou para fazer isso aqui. Certo? Se eu rodar a aplicação, então, deixa eu colocar essa tela como inicial primeiro. Ao rodar a aplicação, vou clicar no objeto botão para executar o script. Então, vou clicar aqui. Rodei a aplicação, cliquei no objeto botão, o botão está pressionado. Ó, o viewer travou, dá uma mensagem dizendo não está respondendo.
Travou a aplicação. Não consigo verificar. Então ele fez o que aqui agora? Então 14 segundos, ele demorou 14 segundos para executar esse script. Certo? Vamos verificar se ele está incrementando esse valor mesmo, né? Porque às vezes demorou 14 segundos e não fez o que eu tinha que fazer. Certo? Então vamos lá, vamos botar um display aqui na tela para mostrar. Cadê o display? Para mostrar esse incremento. Então vamos lá, propriedades, vamos buscar essa tag. Vamos fechar. E vamos rodar a aplicação. Aqui. Então, o valor está 7.517. Vamos zerar o valor antes de rodar o script. Aqui. Então agora, normalmente, se eu for rodar a aplicação, clicar no botão para rodar, travou. Não está respondendo, não consigo fazer nada aqui dentro, né? Se eu quisesse trocar de tela, quisesse fazer uma outra coisa aqui dentro da aplicação, eu não estaria conseguindo fazer, certo? E ele ainda não fez completo, né? Porque provavelmente o acesso ao simulador, a comunicação não aconteceu da maneira esperada. Então ele passou só 132. Então ele não conseguiu fazer a soma que necessária que eu queria fazer, demorou 13 segundos ainda para fazer isso. Tá certo? Bom, para resolvermos esse problema, o que a gente vai fazer? Na verdade, por que aconteceu esse problema? Acho que primeiro a gente tem que explicar por que aconteceu esse problema de travar a aplicação. O que acontece, pessoal? O E3 ele trabalha com a ideia de cliente-servidor. O cliente ele executa numa máquina, ele executa num programa chamado Viewer. E esse viewer normalmente, muitas vezes não está na mesma máquina que roda o servidor. No meu caso, tá. Ele está da mesma máquina que roda o E3. Isso é uma situação melhor ainda do que poderia ser. Então esses 13 segundos poderia ser pior caso eu tivesse uma máquina que tivesse uma outra máquina, desculpa, que não fosse a mesma máquina que o E3. Isso poderia travar mais a aplicação ainda. Porque eu vou estar acessando um objeto do servidor. Ou seja, se tivesse uma outra máquina, eu estaria acessando um objeto que está em uma outra máquina na rede. E eu estaria acessando isso, no meu caso, aqui 5.000 vezes. Então isso é bem prejudicial, é bem complicado de fazer isso aqui numa aplicação. Então, para a gente resolver essa situação, vamos tentar reduzir o máximo de vezes o acesso ao servidor. É isso que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente vai solucionar esse problema? Vou colocar um outro objeto botão aqui para solucionar o problema. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa informação desse meu tag para uma variável local. Vou escrever aqui, ó, tag. E aí passa essa informação com o valor inicial e aí faço localmente essa soma. Então, tag igual a ela mesma mais 1. No final de tudo isso, eu vou pegar esse meu tag de comunicação e somar com o valor retornado. Então isso aqui acaba fazendo com que eu acesse somente duas vezes o meu objeto no servidor. A primeira vez para passar o valor que ele tem atual e depois para carregar o valor nele. Certo? O Mário está perguntando por que aconteceu o erro ali na primeira vez, né, que ele estava aqui. Eu não mudei nada no script, pessoal. E ele aconteceu a primeira vez o erro porque provavelmente ele não conseguiu comunicar com o simulador. Eu tinha um simulador aqui, talvez ele não conseguiu comunicar, e aí deu aquela mensagem de erro porque ele não conseguia acessar o objeto. Então isso é bem normal porque eu tentei acessar muitas vezes, em muito pouco tempo, o meu objeto. No caso, o meu tag vinculado ao meu simulador. Então a gente conseguiu ver dois problemas aí, né? Por isso que aconteceu aquele script, aquele erro de script. Certo? Agora vamos então ver quanto tempo ele vai demorar para executar esse mesmo script, que ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer um incremento, né, de 1 nesse meu tag. Ele vai pegar o valor inicial e depois vai incrementar isso. Certo? Vamos lá. Vamos zerar aqui o valor dele. E vamos executar e vamos ver quanto tempo vai demorar agora que eu fiz somente 2 acessos, né? Vou fazer somente 2 acessos ao invés dos 5.000 acessos. Ou tentar, né, fazer 5.000 acessos a esse meu tag. Olha lá.
instantâneo, né? Cliquei, ele já 0 segundos e já fez exatamente a soma certa. Porque ele conseguiu, então, em pouco tempo, acessar somente 2 vezes e ele não teve problema, então, de acessar de uma maneira mais rápida do que precisava. O que acontece? O meu tag está acessando a cada 1 segundo, ele pega um novo valor. Ele não estava conseguindo fazer isso pelo script porque estava fazendo muitos acessos. Certo? Então agora é instantâneo, 10 mil, e o tag está recebendo esse valor. Se eu acessar meu simulador, está o valor lá, 15 mil. Então vê que a gente pode ter problemas se nós usamos de forma errada. Claro que aqui, né, pessoal, eu fiz de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem estressada, né, disso, né, 5 mil vezes. Isso que provavelmente a gente não vai fazer numa aplicação real. O que eu quis mostrar para vocês é que quanto mais vezes nós acessarmos dados do servidor no cliente, nós vamos ter uma aplicação mais pesada. Então, não significa que eu não posso acessar os dados do servidor. A gente precisa acessar os dados do servidor. Mas existem maneiras de fazer esse acesso. Então, eu acabei de mostrar uma das maneiras que nós podemos fazer esse acesso para evitar problemas de comunicação, de performance aqui na aplicação. O Leceno aqui está perguntando, se ao invés de acessar uma tag CLP, usasse o tag interno, um objeto derivado do Xobject, dá diferença? Pois às vezes temos scripts com uma grande quantidade de tags e acaba criando um grande tráfego entre cliente e servidor. Boa pergunta, Leceno. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos ver qual a diferença que vai ter se eu, ao invés de utilizar um tag de comunicação, usar um tag interno aqui, talvez vinculado a esse tag de comunicação. Né? Certo? Vamos lá, vamos pegar um tag, acho que eu já tenho um tag interno aqui. O tag interno. Ao invés de buscar, vamos pegar nos 2 exemplos, vamos fazer. Ó. Ao invés de buscar o tag do driver, eu vou buscar o tag interno. Vamos ver a diferença que vai ter. Ó. Vou pegar o valor dele. Então, do tag, estou substituindo ele, né? Por esse tag aqui do driver. E no exemplo certo também vou fazer a substituição. Vamos ver o que vai acontecer agora quando eu rodar a minha aplicação. Opa, só que eu preciso vincular o tag certo agora aqui no meu objeto display, né? Porque está vinculado aqui ao tag de comunicação. Deixa eu só arrumar isso aqui para a gente não ter dúvidas que funcionou, né? Então aqui na associação eu vou mudar. E ao invés de buscar o tag de comunicação, vou buscar agora o tag interno. Vou rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer agora de diferente. Certo? Então, em vez de buscar o tag de comunicação, que a princípio é mais prejudicial, porque a gente vai estar acessando de um equipamento, no caso aqui um simulador, né? Nós estamos buscando de algo externo. Vamos pegar alguma coisa agora própria do E3. Então, vou clicar aqui. Também travou. Não consegui, ele não está respondendo, travou também, deu problema. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para fazer isso com um tag próprio do E3, não um tag de comunicação. Tá demorando. Enquanto executa aqui, o Thiago perguntou aqui. Então, em resumo, devemos sempre trabalhar com acessos aos tags localmente. Não, é aquilo que eu estava falando. O que está acontecendo? Não significa que a gente não tem que acessar, mas tem as formas como a gente acessa isso. Ó, liberou ali, ó, 51 segundos. Até piorou, né? Até piorou a situação ali. Certo? Então, qual é o problema disso aqui, né? Qual é o problema? Por que aconteceu? Na verdade, até foi mais demorado, por quê? Porque lá no tag de comunicação eu não conseguia acessar tantas vezes quanto foram necessárias. Eu não conseguia acessar 5 mil vezes, porque algumas vezes ele não conseguiu encontrar o tag lá e até demorou menos. Certo? Então, na verdade, aqui, ó, por que deu o mesmo problema, pessoal? Porque também está no servidor o meu tag interno. O tag também está no servidor, então ele vai ter o mesmo problema. Certo? Se fizer com esse aqui, que é a maneira mais correta,
é instantâneo também. Tudo isso porque ele acessa o local ali. Ok, Pedro, qual o melhor lugar para se colocar scripts pesados? Tá, aí que tá. Os scripts pesados é que tá. O que eu tô querendo explicar. Na verdade, não é script pesado. Na verdade, é a mesma coisa, só que feito de forma diferente. O lugar é esse mesmo. Só que a forma como a gente faz que é diferente. Tá? O Eduardo aqui, se não está relacionado à configuração de servidor que você está usando, não, na verdade a ideia de o 3 trabalhar com o cliente, né? É só a forma como os dois comunicam. Na verdade, eu estou numa situação ideal ainda. Uma aplicação pequena e local, ou seja, o viewer roda na mesma máquina. Mas se eu estou estressando o máximo aqui, né? Porque a gente não, como eu falei, a gente não vai fazer 5.000 acessos num só script, né? Certo? Ok. Deixa eu fechar aqui. Vamos continuar aqui agora nessa explicação. Certo? O Márcio aqui respondendo a nossa pergunta. No primeiro exemplo, causamos 132. Contudo, o loop era para chegar a 5.000. Então, o loop não terminou. É isso que eu estava falando. O acesso a todas as tags, como ele faz a leitura a cada 1 segundo, não aconteceu. Então, tivemos 2 problemas. Primeiro, que nós não conseguimos acessar todos os tags, né? Acessar o tag de todas as vezes que nós queríamos. E ainda demorou um tempão. Então foram 2 problemas, que aí a gente resolve com esse segundo script. Tá? O Gabriel aqui, qual a performance do script no botão 1, do botão 1 no servidor? Na verdade, não dá para fazer no servidor porque... entendi, tu quer fazer no servidor o mesmo script, né? Acessar aqui, seria aqui. Vai demorar também, mas ele vai demorar bem menos do que esse script aqui. Vai demorar bem menos, porque ele vai acessar também o objeto, mas vai ser local, então vai demorar menos do que esse script aqui. Ok? Bom, para resolver um problema disso, porque às vezes a gente vai ter que acessar o servidor, não tem o que fazer. Não dá para fazer esse exemplo aqui, ó, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que, às vezes, usar o acesso ao servidor. Então, existem alguns truques que a gente pode utilizar para diminuir o tempo de acesso, melhorar a performance da comunicação, da execução do script aqui, para resolver esse problema. Então, como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu criar um novo botão aqui. Deixa eu pegar o exemplo primeiro aqui. Esse botão, vamos usar o comando set. Acredito que todos vocês já tenham usado esse comando set. Só que agora eu vou mostrar um exemplo mais útil dele, assim, né? Desse comando set. Então, o comando set, para quem não lembra como é que funciona, o comando set, nós escrevemos set, criamos uma variável do lado, eu vou chamar de tag aqui o nome da variável, e atribuímos a ele um objeto. Então, agora eu tenho um objeto eu quero passar um objeto para ele. Qual objeto que eu vou passar? Esse meu tag interno aqui, por exemplo. Já estamos nele, vamos lá. Então, estou passando agora, assim, nesse script como está aqui, eu estou passando para essa variável tag o acesso aos objetos... Opa, faltou um parênteses aqui. O acesso aos objetos filhos de tag interno 1. Então, eu vou ter acesso aos métodos, vou ter acesso às propriedades desse meu objeto. E ao invés, então, no meu script seguinte, utilizar isso aqui, eu troco por tag. Troco pela variável e pego, então, o objeto filho. No meu caso aqui, o objeto filho que eu estou utilizando se chama value. É o nome do objeto filho. Podia pegar, por exemplo, tag interno. Tem o enable do tag interno. Tem o tipo dele, né? No value mesmo tem o tipo dele. Então aí a gente pode fazer vários itens. Podemos mudar vários itens desse tag interno. No caso aqui, o que eu quero mudar é o valor. Então isso aqui não é realmente a situação ideal, mas já melhora a performance. Isso aqui deu 51 segundos, né? A execução disso aqui, se eu não me engano, foi isso. Vamos ver quanto tempo vai demorar agora com o uso do comando set. Vamos colocar aqui um valor de 1000 só. E vamos mudar no outro também, né? Então, vamos usar aqui no primeiro, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar com esse aqui. Que é o primeiro caso, com 1000. 13 segundos. Ok, agora vamos no comando set.
10 segundos. Então foram 3 segundos que a gente ganhou aqui de um para o outro, né? Mas independendo da aplicação, isso pode ser um grande tempo, né? Então foi 3 segundos aqui nesse caso que eu ganhei. Então foi um pequeno. Mas note que em alguns casos eu preciso acessar o meu servidor, então se torna melhor o uso sempre do comando set. Certo? Então, comando set, pessoal, ele melhora a performance do meu script. Deixa eu fechar aqui. Vamos no comando set. Então, o comando set ele vai melhorar a performance do meu script, porque eu vou estar acessando, estou passando para a tag aqui, o meu objeto inteiro. Né? E eu vou estar servindo ele como um ponteiro para esse meu objeto. Ok? Então tá. Pessoal, nessa parte inicial aqui, alguma outra pergunta? Então tá. Ok, vamos para um outro caso que é bem comum, que a gente pode acabar tendo problemas de comunicação, de performance, de script, desculpa, performance na aplicação, e que às vezes a gente não se dá conta. Então eu tenho aqui na minha aplicação um objeto banco de dados, certo? Esse objeto banco de dados, ele está vinculado a deixa eu abrir aqui, acho que é o Axis que eu botei vinculado, então é um banquinho no Axis, são mais para testes, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? O uso de Axis é mais para testes, não é para aplicações realmente. Aplicações a gente sugere o uso de SQL ou o uso do Oracle. Tá? O Axis, no caso, aqui vai ser para teste, né? E o Axis, como é mais lento, vai gerar mais problemas ainda no meu caso aqui, vai ser mais demorado para simular um caso de estresse maior aqui, para a gente ver certinho como é que funciona o que eu quero mostrar. Certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um histórico. Esse histórico está vinculado a 2 tags aqui, né? São tags tags demo, estão gerando valores aqui. Esse banco ele já está criado, já tem alguma informação. E eu acho que vai ser o suficiente a informação que tem nele para a gente fazer o teste aqui. Então vou colocar aqui numa outra tela. Vou chamar aqui de tela consulta. Deixa eu colocar essa tela como inicial para quando rodarmos ela. Então tá. Vou inserir um objeto O3 Browser aqui para fazer o acesso aos dados daquele meu histórico. Tá bem padrão aqui, né? Botão direito, propriedades. Vou acessar os dados daquela tabela. Estou fazendo rápido aqui, pessoal. A princípio, eu acredito que todos já se lembrem como fazer isso. Certo? Então, vou acessar o E3 timestamp, nível, temperatura aqui. Então, vamos ver quantos dados eu tenho. Eu tenho 10.838 linhas. Tá? Vou apertar o botão OK. Deixa eu aumentar a largura um pouco aqui do E3 timestamp. Então, tá aqui. Tem uma tabelinha com 3 campos, né? O campo de 3 timestamp, nível e temperatura. O que eu quero fazer agora, bom, se eu rodar a aplicação, só para nós vermos aqui. Se eu rodar a aplicação, eu vejo que eu tenho os dados então aqui de nível, temperatura e 3 timestamp. O que eu quero fazer aqui, eu quero somar os valores de temperatura. Eu quero saber quanto é que deu o total disso aqui. Coisa bem simples, eu quero o total disso aqui. Qual é o valor total dessa temperatura ou total de nível, né, por exemplo. Então, como é que a gente faz isso? Uma das maneiras de fazer é utilizando o método chamado getADORecordSet. Então, getADORecordSet. Isso aqui é um método da consulta que nos permite acessar a tabela via script. Certo? Então vamos lá. Vou acessar essa tabelinha via script e fazer essa soma. Então, vou clicar aqui no objeto botão para ir nos scripts. Vou acessar a minha consulta lá dentro do meu E3 Browser. E vou acessar o método getADORecordSet. O que ele diz? O método getADORecordSet retorna recordSet do tipo ADO, resultante da execução da consulta configurada. Então tem toda essa explicação, mas na verdade o que ele está dizendo é que ele acessa via ADO essa tabela do banco. Ele nos permite acessar algumas informações dela. Tá? Então vou colar aqui
E vou usar o comando set para usar um ponteiro para acessar os dados, objetos filhos de getAddRecordSet. Então vou acessar aqui, por exemplo, set obj igual isso aqui. Agora, obj me permite acessar os dados. Para fazer só um exemplo inicial para mostrar aqui, eu vou passar aqui para uma variável chamada teste aqui, por exemplo. obj.fields, ou seja, o campo. Tenho 3 campos, né, ou 3 colunas, 3 timestamp, nível e temperatura. E o qual das 3 eu quero? Eu quero, por exemplo, a nível. Ok. E o que tu quer da nível? O valor da nível. Ok? Feito isso, agora eu vou mostrar isso no MessageBox. MessageBox. Só para esse exemplo inicial, para lembrar que talvez quem não se lembra um pouco desse uso do getAddRecordSet. getAddRecordSet, vou clicar aqui e ele vai retornar o valor 47. Por que ele retornou o valor 47? Porque é o primeiro valor sendo mostrado. Certo? Para passar para o próximo valor, bom, é 47 também, né? Mas tudo bem. Mas para passar para o próximo valor, eu teria que fazer o quê? Usar a opção de Move Next. O Move Next, o BJ aqui no início, ele passa para a próxima linha, né? Então, se eu fizer isso 2 vezes, o que ele vai fazer? Vai passar para a terceira linha. E assim por diante. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma soma disso. Então, eu vou fazer o quê? Vou usar o comando for para fazer essa soma. Então, for i igual a 1 até o quê? Eu quero até todos os registros. O getAddRecordSet permite acessar todos os registros, ou saber quantos registros eu tenho, através do item record count. O record count mostra o número total de registros, ou seja, era 10.800 e poucas linhas que eu tinha lá, né? Então, esse em resumo, esse record count seria esses 10.000 e poucas linhas. Então, eu vou fazer de 1 até o final. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero somar isso. Somar o que eu tenho aqui. O Marcelo está dizendo, o while seria melhor? Também, o while também funciona, dá no mesmo. Tá? Seria a mesma coisa, uma outra maneira de fazer, só que em vez de o record count, eu teria que verificar se chegou no final. Aí é um outro item, que é o EOF. Né? Seria obj.eof. Aí ele verifica se chegou no final. Mas é uma outra forma de fazer. Certo? Então tá aqui. Eu quero fazer o que agora? Eu quero somar o valor. Eu queria fazer a soma, né? Então é teste. Pode ser esse mesmo variável teste aqui. Vamos chamar ela de soma agora. Eu quero somar. O valor de campo, né? O valor de nível aqui, mais o valor da soma. Então, como eu vou fazer isso o número x de vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai passar para a variável soma o valor que tem agora, mais o que ele já tinha feito do anterior. E vamos fechar o for aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui agora, eu fiz esse meu script exatamente para isso, para fazer a soma. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para fazer isso. Tá? A gente pode, para fazer verificar esse tempo, a gente pode usar aquela mesma receitinha de bolo que a gente fez antes, que era tempo, now, e aí depois de tudo isso, tempo, now menos tempo também. E aí eu posso mostrar isso também no MessageBox, posso concatenar essa informação aqui. Vamos botar aqui concatenado, ó, total, concatena com a informação que agora não é mais teste, é soma. E vou concatenar com a informação de tempo. Não, para não misturar, vamos botar um novo MessageBox aqui. Antes. Sim, pode ser aqui. Antes. Pronto, para não misturar a coisa aqui, então o tempo que ele demorou, depois eu vou mostrar o valor total para a gente verificar isso aqui. Certo? Então tá, fiz aqui minha receitinha, vamos ver o que aconteceu. Isso, o Marcelo me lembrou bem, ó. Eu ia esquecer do cdate aqui. Obrigado, Luiz também. Isso era para ver se vocês estavam espertos. Mas obrigado, eu tinha esquecido mesmo. Cdate, beleza. Vamos lá rodar aqui agora.
Então o que ele vai ter que fazer, pessoal, em resumo, para lembrar? Eu vou ter que pegar esse primeiro valor, percorrer até o último valor aqui e fazer a soma. Tá? O que ele fez? A primeira coisa que eu fiz, cliquei, ó, já travou. Não está respondendo ali em cima. Então demorou 12 segundos para fazer isso. E aqui o total, ó, 54 mil... não, 542.016. Certo? Demorou 12 segundos para fazer isso. Então, eu verifiquei que eu tenho um problema aí que ele acessa no banco, né? Por que aconteceu isso, pessoal? Porque nós usamos da forma errada o script. Na verdade, esse script não deveria estar aqui. Esse tipo de acesso, esse tipo de cálculo, ele deve fazer parte do SQL. Não deve fazer parte do script. Isso aí, o SQL é preparado para isso. Ele vai fazer isso de forma muito mais rápida e nós vamos só acessar o valor final. Então, como é que é a forma certa de fazer isso aqui? A forma certa de fazer esse acesso aqui, essa soma, né? Nessa tela de consulta, eu vou inserir um outro objeto consulta. E nesse primeiro objeto consulta aqui, eu vou fazer o acesso à mesma tabela. Então, vamos lá. A tabela ist aqui. E vou acessar só a coluna de nível. Nessa coluna de nível aqui, eu vou usar a função soma. SUM, soma. Vou em visualizar e vejo o mesmo valor, 542.016. Viu como foi rápido? Foi bem rápido esse... Ele nem pensou muito, já fez rápido aqui para mim. Porque ele é preparado para isso, ele tem o código SQL preparado para isso. Lá a gente vai ter que acessar, então, esse retorno só. Não vai precisar ficar acessando toda a tabela ali. Então a consulta fica fácil. Então o que eu vou fazer agora? Aqui eu só vou colocar um título, vou botar soma aqui para saber qual dos campos que eu quero acessar. Porque enquanto não tem soma, deixa eu tirar esse soma aqui. Se eu for visualizar, olha só, ele mostra esse valor, expressão 1000 aqui. Isso aqui ele não vai, ou tu pega esse valor aqui, ou ele não vai conseguir saber qual campo eu vou retornar. Então vou colocar um alias aqui para soma. Opa, soma, com o nome soma. Agora quando eu mando visualizar, ele vai ter esse valor de soma e vai ser o campo que eu vou selecionar. A Deise está perguntando aqui, não poderia usar o mesmo objeto consulta? Poderia, só que aí o que vai acontecer? Aqui no meu objeto E3 Browser ele ia só mostrar o resultado, né? Aí poderia fazer, mas imagina que eu não quero... Aqui eu quero deixar todo mundo sendo mostrado e eu quero um botão só para pegar a soma, lá, um botãozinho de soma, por exemplo. Aí tem o soma total ali. Então eu crio uma outra consulta, mas nada impede, tá? Nada impede, a Deise pensou bem, nada impede de fazer isso no mesmo lugar. Só que aí, claro que no meu objeto E3 Browser aqui, ele vai estar mostrando só o valor de soma, não vai mostrar todo mundo. Ok, deixa eu fechar aqui. Bom, fechar não, ok, né? Senão não vai dar certo. Ok, agora vamos colocar um outro botão para fazer isso aí. Como é que a gente vai fazer? Bom, é praticamente nada igual aqui, né? Então esse for aqui a gente não vai usar, não vai precisar mais fazer soma de nada. Esse objeto, obj moveNext também não, porque é só uma linha que retornou, né? Então, ao invés de usar agora nível, eu vou acessar o soma, que é o nome da coluna que eu retornei para mim lá. Não preciso mais fazer a soma. E é isso aí. Certo? Então agora eu tenho, em resumo, na verdade, eu tenho somente duas linhas aqui, né? Tudo aquilo passou para duas linhas só. Acessei o mesmo objeto, só que agora, opa, o objeto não é o mesmo. Eu ia fazer errado aqui. O objeto não é mais dentro do E3 Browser. Agora é uma consulta fora. Então, vamos lá. PP Browser. A consulta 1 fora. E o get da record set dessa consulta fora. Pronto. Ok? Então agora vamos lá. Vamos ver quanto tempo vai demorar isso aqui. E se ele vai retornar o valor certinho para mim. O primeiro eu não me lembro quanto tempo tinha demorado, acho que era 12 segundos, né? Que ele tinha retornado e tinha travado tudo ali. Esse aqui agora, ó, instantâneo. 50 de novo, estou no 50. 542.016. Instantâneo.
Então se nota que algumas coisas simples que a gente faz, né? Lógico que aqui também a gente poderia fazer de forma diferente, tudo, mas aqui é uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? E muito mais rápido. E muito mais rápido. Certo? O pessoal está perguntando como fazer a média, como fazer a soma, como fazer o valor menor, menor. Bom, daí entra a parte da SQL, né? Aí, na verdade, pessoal, só lembrando aqui, ó, quando a gente faz qualquer coisa aqui dentro dessa query aqui, né? Na verdade, nós estamos fazendo um código SQL, né? Lembrem disso. Então, na verdade, estou fazendo um select, a soma do que eu quero somar, e ainda estou passando um apelido, né? Vamos dizer assim, um outro nome para ele, que é chamado soma aqui. Então, aí é questão de SQL. A média é o AVG, né? Que aí tu pega a média para passar para cá. Mas aí o valor mínimo é min, né? MN, é assim. Aí é mais SQL a coisa, certo? Ok. Bom, dessa parte aqui com relação a essa performance aqui desse script, alguma outra pergunta, pessoal? A pessoa está perguntando do get async ADO record set. Deixa eu mostrar o que o Marcelo está perguntando. O que é esse cara aqui? Get async. Talvez a novidade para alguns get ADO, mas vai ter agora o get async. Então get ADO é esse aqui que a gente estava usando. E o que é o get async? Get async cria uma consulta e quando ela estiver finalizada, gera o evento onAsync query finish do próprio objeto, passando para este evento o resultado da record set, da consulta. Em resumo, pessoal, esse get async record set, ele é uma consulta assíncrona. Ela não espera o banco te retornar o ok que tu fez a consulta. Então ela acaba sendo mais rápida, né? E aí ele usa ainda também esse evento aqui, ó, o async. E aí nesse evento tu faz o que tu precisa fazer. Né? Porque ela para fazer essa forma a ser assíncrona, né, tu usa então esse async aqui. Tá? Ela é até mais rápida do que o get da record set. Só que é o problema, ela acaba sendo não te dando um retorno se tiver falhas, alguma coisa do tipo. Então não vai saber se teve falhas porque ela é assíncrona, né? Porque ela não retorna, não vai te retornar nada. Ok? Então essa é a diferença dos dois. Que é isso que o Luciano está falando aqui, ó, usando o get assim que é da record set, conseguimos fazer scripts mais rápidos, evita que aquela janela tranque, mas às vezes o banco é bem grande e demora mesmo para responder. Que é o caso, né? Que é o caso. Então, vai melhorar, como o Luciano falou, vai melhorar. Só que é o ideal não, porque não é para o script fazer isso. Não é a função do script. Isso que o teste que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Não é a função do script fazer isso, é a função do SQL. A gente está usando a ferramenta errada. Dá para fazer? Dá, mas não é o ideal. Tá? Isso aí, Luciano. Você diz, o banco tem que aguentar o tranca. Exatamente, é o banco. É a função do banco fazer isso. Vamos usar a ferramenta certa para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que ficou para trás. Acho que eu respondi as perguntas de vocês. Então tá, agora eu vou falar o próximo assunto. Eu vou mostrar algo que é bem comum da gente fazer também e que pode gerar problemas também para a nossa aplicação e é uma forma mais simples de fazer o que a gente poderia fazer por script. Tá? Então, vou cancelar aqui. Pessoal, ficou uma outra pergunta que eu não tenho respondido. Caso eu não tenha respondido, aproveito o momento agora aqui para fazer essa pergunta relacionada a esse assunto aqui. Alguma outra coisa? Desculpa, Adson, pode repetir a tua pergunta, que eu acabei não pegando ela para a pergunta. O Adson pergunta, é possível filtrar um valor de um record set sem precisar varrer ele? Não, aí tu vai ter que usar o record set, né? Vai ter que usar o getADO. Então, supondo que a janela esteja com o loop, parâmetro de busca mude, talvez não justifique ir ao banco cada laço, mas ir apenas uma vez e filtrar na aplicação. Para acessar o record set tem que ser o getADO. Tá? Então é por isso que a gente usa ele ali. Certo? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá. Então vou inserir uma nova tela aqui. O que nós vamos falar agora
são eventos, que eu chamar uma tela de loop. São eventos que nós criamos na aplicação, e esses eventos eles são eu chamo de cíclicos, né? Eventos while running. Enquanto a aplicação estiver rodando, que tiver aquele valor, tu vai executar aquilo. Eu vou usar um exemplo, talvez existem diversos tipos de exemplos sobre isso. Eu vou usar um tipo de exemplo, a gente vai ver o problema que vai gerar e como contornar esse problema fazendo a mesma coisa. Tá? Então, como eu falei, são diversos tipos que a gente pode ter isso aqui e acabar criando problema para a nossa aplicação. Tá? Então, a ideia do treinamento inteiro é essa, pessoal. Mostrar, ó, né, o 3, como ele é muito flexível, tu pode fazer muita coisa, só que alguma dessas coisas não vão ser as melhores práticas para fazer isso. Certo? Então, a ideia é essa aí. Ok, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou inserir aqui na tela um objeto setPoint e um objeto display. Pode ser um setPoint display. O que eu vou querer fazer? Eu tenho aqueles meus tags aqui do simulador, né? Esses dois aqui, esse 1 e 2 que eu estou vinculado no meu simulador. E eu quero interagir com esses tags aqui. Então eu vou fazer o quê? Na tela aqui, eu vou criar um script meu, script de usuário. Não sei se todos lembram disso aqui, mas vamos lembrar, para a gente entrar nesse assunto, vamos lembrar um pouquinho como é que funciona isso. Existem os eventos, né? E o que é o evento, né? Vamos pegar do evento, então. O evento é a ação que acontece na aplicação e faz o script ser disparado. Pode ser que um destes eventos, por exemplo, que o mais comum, né, no botão é clique, quando clicar em cima dele faz alguma coisa, ou seja, roda o script. Pode ser que não tenha o evento que eu queira aqui. Então o que eu vou fazer? Eu quero criar o meu evento, porque não tem o evento disponível para mim aqui. Então eu vou criar o evento aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó, propriedade, expressão e nome do evento. O nome do evento é o nome que a gente queira colocar, então escrevemos aqui o nome que a gente quiser. Então vou botar aqui o evento de teste. Nome da propriedade, expressão. Eu quero pegar um dos tags aquele. Então esse tag 1, por exemplo, o valor dele. E eu quero verificar sempre que o tag for verdadeiro, ou seja, que for diferente de 0, eu quero repetir o evento e eu quero verificar isso. Sempre que ele tiver um valor diferente, eu quero rodar o script. De quanto tempo? Cada um segundo. Cada um segundo eu vou executar, vou verificar, ó, o valor é true, então roda de novo. Cada um segundo ele vai estar fazendo essa verificação. Certo? De novo, estou fazendo um exemplo bem dramático aqui, vamos dizer assim, para mostrar alguma coisa que pode acontecer na aplicação. Certo? Então vou rodar o script. O que eu vou fazer no script? Uma coisa simples. Vou pegar aquele outro tag, o tag 2, e colocar, se for o verdadeiro, eu quero o valor 25 naquele tag. Não sei. Uma coisa assim. Então vamos lá. PP Browser. Tag 2, valor. Então igual a 25. Então, se for verdadeiro, passa 25 para o tag. Certo? Sempre que for verdadeiro, passa ali para ele. Então, design. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um setPoint na tela para mudar o valor daquele tag. Ó, tag 1, o valor dele está vinculado a esse meu primeiro setPoint aqui. E esse outro aqui é o tag 2, vinculado, então, a esse objeto de... Opa, vinculei o mesmo. Opa, fiz besteira. Esse aqui é o primeiro, é 1. Vou pegar aqui. O 2. Certo? Então tá ali. Vai conseguir agora um vinculado ao primeiro, ou tag 2, desculpa, e outro vinculado ao tag 1. Então se o valor do tag for diferente de 0, tem que escrever 25 aqui no outro. Bem simples, né? Então vamos lá, rodar a aplicação. O valor estava 15 mil aqui, já escreveu 25. Tá? Se eu vou pegar meu simulador aqui, opa, ele está lendo o valor diferente. Vamos pegar o simulador, ele está lendo o valor 0. Porque eu acho que eu não dei Enter aqui. Vou botar 0 de novo. Tá, agora. Beleza. Porque eu acho que eu não tinha dado Enter aqui, ele não tinha passado o valor. Beleza, mas vamos... Ó, aqui está 0, beleza. Se eu for no 2 aqui, eu vou escrever 5. Consegui mudar o valor. Vamos escrever aqui qualquer valor diferente de 0, né? Botar 10, por exemplo. Escrevi 10.
leu 10, já passou 25, né? Vamos escrever 0 aqui no 2, ele não recebe 0. Por quê? Porque a cada 1 segundo ele está com o script. Né? Se eu tirar de verdadeiro o script, ó, botar 0 de novo, agora eu consigo mudar o valor do tag 2. Mas sempre que for diferente, ele passa 25. Qual o problema que eu posso ter nisso aqui, pessoal? Um problema bem simples. Perdi comunicação. Olha o que vai acontecer se eu der um stop aqui nesse meu script. Dei um stop, falhou a comunicação. O que ele faz, né? Para mim apareceu na outra janela aqui. Deixa eu ver se consigo passar para a janela de vocês aqui isso. Aqui, ó. Ele começa a mostrar mensagens de erro. Ó. Tu tá tentando rodar o script e não consegue. Por quê? Porque... Opa, passou para a próxima janela aqui. Por quê? Porque ele está sem comunicação. Ó. E tá ali. Ali vai até eu fechar o meu objeto viewer. Enquanto eu tiver o viewer aberto, ele vai estar dando falha de comunicação. Que o script está dentro do viewer. Então é um problema, né? E algumas vezes o que se faz é o seguinte, para não ter esse problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o problema agora. Aí tu vai lá na tela, nesse teu evento, e usa uma linha que vai resolver o teu problema, chamada onError resume next. O que isso aqui vai fazer? Ele está dizendo já, ó, se tiver um erro, continua. Só que isso aqui é errado. Por quê? Porque ele vai estar mascarando o meu problema, né? O script vai estar executando ali, mas eu não vou estar vendo só que vai ter erro. É isso que ele está fazendo. Né? E isso aqui vai baixar com certeza a performance da aplicação, porque ele vai estar tentando acessar o tag. Né? Isso aqui é um exemplo bem simples. Né? Ele vai estar tentando acessar o tag e não vai estar conseguindo. Ele vai estar dando mensagem de erro, mas eu só não vou estar vendo. Então se eu rodar isso aqui agora... Ele está com erro, não está dando mais a falha para mim. Por que não está dando mais a falha? Porque eu disse que não queria mais ver a falha. Então está mascarando o meu problema, na verdade. Então esse onError resume next, pessoal, tem que tomar muito cuidado ao utilizar essa linha. Porque a gente vai estar, na verdade, a gente está mascarando. Isso aqui se recomenda usar o onError resume next, mas realmente para quando está fazendo testes, criando aplicação e coisas do tipo. Porque na verdade o problema, a ideia é não acontecer o problema, né? Se acontecer é porque a gente tem que saber o que aconteceu. Certo? Ok, então deixa eu fechar aqui. E agora, como é a forma certa de fazer isso? Eu disse que qualquer valor diferente, eu teria que fazer... Desculpa. Eu teria que fazer... passar o valor 25. Tá? Então já vi que não é assim que eu faço. Então eu já vi que eu vou fechar isso aqui, vou remover esse meu script. Não quero mais fazer assim. E eu vou fazer uma simples associação. Não vai ser tão simples assim, mas é uma associação. Então eu venho aqui nos meus tags, nesse tag 2, por exemplo, e vou fazer uma associação aqui. O que eu quero? Eu quero que sempre que for diferente de 0, eu quero passar o valor 25 para lá. Então eu forcei esse exemplo, pessoal, para mostrar para vocês algumas coisas que a gente consegue fazer em associações que normalmente a gente não percebe que dá para fazer numa associação, numa fonte. Tá? Então eu vou vir aqui e vou pegar o tag 1 e passar o valor para lá. Beleza. Só que só fazendo isso aqui ele não conseguiu fazer o teste daí, né? Na verdade tem que testar, né, se o valor é diferente de 0. Para verificar isso aí, eu tenho que fazer esse teste e verificar se é diferente de 0. Se for diferente de 0, aí sim eu passo o valor 25. Então, como é que eu faço isso numa associação? Nós vamos utilizar um comando if dentro da associação. Então vamos lá. Ó. Vamos editar esta associação. 2 is, 1 f, que é o comando de if. Vamos colocar isso aqui tudo entre parênteses. Então cheguei aqui, ó, driver 1, tag 1 value. Se o valor desse tag for diferente de 0, certo? Qualquer valor diferente de 0, eu quero passar o valor 25 para a tag. Aperto no botão de Enter aqui, está azul, a sintaxe está certinha. Certo? O Pedro está perguntando, 2 is? Sim, é a forma como ele trabalha aqui. Se colocar
um i só ele vai dar erro, tá? Tem que ser 2 i's mesmo. Tá? Então tá ali, ó. O tag, diferente de 0, passa 25 para o valor desse cara aqui. Tem else também. Então o que tu poderia fazer? O else seria o seguinte, ó. Se não for isso aqui, vírgula, o que tu quer passar para lá? Vou passar 2. Aí passa o valor 2. Certo? Então, o vírgula, então primeiro é o teste, depois o valor do resultante do teste, e depois o outro valor, caso que tu não queira. Que é a pergunta do Marcelo, perguntou se tinha o else. Tá? Vou fazer exatamente o que nem tinha feito. Do script, né? Tá aqui. Então agora, se eu fechar isso aqui e rodar a aplicação, a gente vai verificar isso que dá para fazer. Tá? Deixa eu ver qual é o valor inicial aqui do meu simulador. Eu parei o simulador, né? Não vai funcionar, né? Tá, o simulador está zerado, está todo mundo zerado aqui. Conectou com o E3 porque o domínio estava rodando, beleza. Vamos parar o domínio e vamos rodar de novo para pegar bem do zero mesmo. Tá, ok. Tá zero, todo mundo zerado, certo? Era qualquer valor diferente, né? Tem que passar... Opa! Meu simulador aqui. Não passei o valor 25. Vamos ver que eu fiz errado na associação. Ele pegou o valor. Problemas aqui no script. Vamos ver o que eu fiz errado. Falhas de treinamento. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. Agora que me compliquei aqui, né? Tem alguma coisa errada que eu não estou enxergando aqui de primeira. Certo? Então vamos fazer o seguinte. A gente ia ter que fazer um intervalo agora mesmo para o próximo assunto. E eu vou verificar então no que aconteceu aqui no intervalo, para verificar o que deu de problema aqui no exemplo que eu passei para vocês. E aí nós retornamos em 15 minutos. Tá certo? Bom, pessoal, vamos voltar aqui para o meu erro. Vamos lá, eu detectei o problema, certo? E vamos corrigir agora, mostrar o que eu fiz de diferente. Tá? A ideia do exercício era mostrar para vocês uma outra forma de fazer uma associação, né? Porque existem diversas maneiras de fazer essa associação aqui. Tá? A gente poderia até usar um próprio recurso do E3, que é uma associação múltipla. Tá? Mas a ideia, eu queria mostrar para vocês esse if aqui, e eu acabei me perdendo nesse if, mas tudo bem. Vamos lá. Estamos aí para errar também. Então, vou apertar aqui, ó. O que aconteceu diferente, pessoal? Vamos resolver a situação aqui. Aconteceu que eu não coloquei uma segunda opção, né? Eu só coloquei o 25, só coloquei o if, e para essa sintaxe aqui, ela exige um else. Tá? Então, nesse caso aqui, se o valor for diferente de 0, eu quero 25, se não, eu vou escrever 0. Tá? Então, esse é o caso aqui desse problema que aconteceu. Agora, vamos mostrar que isso é verdade, né? Vamos dizer assim. Deixa eu rodar a aplicação, certo? Vamos colocar aqui. Tá 0, tá 0, tá mandando 0 para lá, certo? Então, se eu viesse colocar um valor 1, fica 25, né? Qualquer, na verdade, valor diferente de 1 dá 25. Então, 0 vai passar para 0. A Daisy está perguntando se poderia colocar um outro tag. Eu poderia colocar um outro tag. O próprio tag 2 lá. Pode colocar o próprio tag 2. Na verdade, aquele espaço, ou tu coloca um número fixo, ou tu coloca uma variável. No caso, um outro tag. Muito bem, Daisy. Isso aí mesmo, essa é a ideia. Tá? O Marcos Marcos Paulo está falando que poderia usar nada, né? Que seria aspas simples, com ponto, alguma vírgula, né? Também poderia usar, ele ia passar essa informação para essa tag, né? Não passa nada, né? No caso. Também poderia, não tem problema. Certo? Mas a ideia era mostrar para vocês que existe uma outra forma de fazer isso, utilizando esse if, né? Que é uma forma que a gente realmente não é muito comum de a gente utilizar. Certo? Porém, uma forma mais, talvez, tranquila de se utilizar isso seria o quê? Aí agora vocês vão ver que é bem mais simples. Na verdade, eu só queria mostrar isso, né? E a segunda parte eu queria mostrar que dá para fazer mais fácil do que isso aqui ainda.
tá? Então é isso que eu queria mostrar realmente, certo? Então aqui eu vim pegar no driver, vamos pegar esse mesmo tag. E o E3 já existe, não precisa nem esse if aqui, na verdade o E3 já tem isso aqui pronto, que é utilizar uma associação múltipla aqui. E aí nós vamos testar o valor dessa tag. Se for o valor 0, se for qualquer outro valor, né? Por exemplo, botar um valor aqui, o 0 aqui, se for o valor 1, se for o valor, os valores disponíveis aqui, sei lá, 10, né? Ou de 10, ou no caso aqui, de 1 ou de 2 a 10, a 2 a 20, sei lá, qual o valor que tu quer. Então, se essa tag tiver esses valores aqui, qual o valor que eu vou ter no final? E aí bota aqui, ó, se for 0 é 0 mesmo, se for 1 é 5, se for de 2 a 20 é 25. Ou pegar uma própria tag, né? Pegar uma outra tag aqui e jogar o valor para cá. Então o E3 ele já tem uma ferramenta disponível para isso, certo? Que aí seria o caso, o Thiago estava perguntando como é que faço um else if, né? Que nesse caso aqui é mais fácil fazer assim até do que aquele próprio if ali dentro. Tá? Então já tem, na verdade, o E3 já tem isso disponível para a gente poder utilizar. Então ele vai testar o valor disso aqui. E aí com as opções que eu tenho disponível, ele vai passar um valor ou passar um tag. Não necessariamente precisa ser um valor específico aqui. Pode ser um tag, né? Pode ser um tag que resulta no valor. Tá? Aí o João está perguntando, é possível fazer um if na associação múltipla? Então aqui dentro, posso fazer um if? Pode também fazer um if. Tá? Boa pergunta do João. Também pode fazer um if, não tem problema. Ele vai funcionar como se fosse aqui, né? Uma fonte aqui. Ok? Tá? E aí o Gabriel está perguntando, na associação múltipla e os valores que estão fora do mínimo e do máximo. Fora do mínimo e do máximo, ele vai pegar o último valor que estava escrito e ele vai deixar. Ele está fora daquilo ali, ele não vai conseguir entender que ele está fora. Então, nesses casos, o que a gente faz, pessoal? A gente usa os recursos que a gente tem disponível no E3. Ó, escrevi valores fora. Então, o meu objeto setPoint, ele recebe valores de acordo com os valores mínimo e máximo. Então, tu pode escrever aqui, ó, mínimo e máximo. Aí tu escreve o valor que tu quer que ele habilite nisso aqui, né? Que ele quer que ele mostre nisso aqui. Certo? Aí tu limita esses valores para não passar desses valores que já tem pré-configurado. Certo? Então é assim que a gente faz nesse caso aqui, com esses caras aqui. Então deixa eu mostrar isso para vocês, rodando a aplicação. Então o valor 0 é 0 mesmo, né? O valor 1 é o 5 que eu tinha passado. E valores entre 2 e 20. Se eu botar 25, ele não muda, que é o caso da pergunta do Marcos Paulo. É o último valor que ele tinha mostrado. Né? E se eu botar 15 aqui, ele pega esse valor 25, que é a faixa que eu coloquei. Então, em resumo, o que eu queria mostrar, pessoal, eu queria mostrar para vocês que muitas vezes o que a gente faz por script se faz em uma associação. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque normalmente eventos while running se faz via associação. Tá? Então tem muito cuidado. Não é nada recomendado o uso de eventos while running. Certo? E alguns outros eventos também a gente pode tomar cuidado que pode ser substituído por uma associação. Ok? O Melkson que está falando, no evento script tinha um tempo e por associação existe? Não, no caso lá ele verifica de quanto tempo ele quer passar essa nova informação. O que pode fazer aqui é, na verdade, esse cara aqui ele sempre vai monitorar o valor lido, até por isso que ele é melhor, né? Então, qual o último valor lido? Era esse? Bom, então passa essa informação para a tag. E se mudar o valor, aí que ele vai mudar outra tag também. Então, até por isso que é até melhor não ter esse tempo, né? Ele se torna melhor nesse caso. O Gabriel está perguntando, tem como mapear todos os scripts while running da aplicação? Eu quero descobrir se na minha aplicação... Não sei se eu entendi, Gabriel, mas tu quer descobrir se na tua aplicação tem muitos desses eventos while running para tu poder eliminar eles ou uma coisa do tipo. Não sei se é isso que tu está querendo dizer. Se é isso, não tem como fazer, né? Teria que olhar lá, ver na aplicação que pode ser, quais são os scripts que tem que detectar ali, né? Vai ter que procurar. Né? Em resumo, vai ter que ir nos scripts ali, né, e verificar se tem algum script do usuário aqui, criar novo evento, né? Opa,
Vou botar qualquer coisa aqui, só pra gente... Ele tem que verificar, ó, como é que é esse cara aqui. Ele clica aqui, né? E verifica se é while running. Né? Não, tem que ser na mão mesmo. Certo? Então tá. Bom, pessoal, para o nosso último assunto desse nosso treinamento, pessoal, se ficou perguntas para trás que eu não tenho respondido, por favor, repita a pergunta que eu posso ter apagado aqui e acabo não tendo visto a pergunta. Tá? Mas vamos para o nosso último assunto, que é o último assunto do nosso treinamento, que na verdade é mais uma informação até do que melhorar a performance da aplicação. Isso aqui que eu vou mostrar agora, ele não vai melhorar a performance da aplicação, mas é uma coisa que é muito comum de acontecer em problemas de script, e eu achei interessante mostrar para todo mundo, né? Porque às vezes se faz o que eu vou fazer e acaba não funcionando, e aí se gera um problema, por que não funciona, e eu acredito que muitos já tenham passado por isso que eu vou mostrar. Aqui o Marcos fez uma pergunta que eu acho que eu não devo ter visto. Se eu criar um tag novo em dados e associar o tag 1 a esse tag novo e colocar esse tag novo na dinâmica... eu não entendi. Bom, vou ler a pergunta aqui. Se eu criar um tag novo em dados e associar o tag a esse tag novo e colocar esse tag novo na dinâmica, este erro também existirá? Desculpa, Marcos, mas eu realmente não consegui entender o que quis dizer. Não sei se quer habilitar o microfone para te falar, para te explicar o que é, porque no escrito eu não entendi. Quer usar o microfone, pode falar. Então, o que eu digo é o seguinte, você está associando a dinâmica a um tag de comunicação do OPC, certo? Tá, aqui... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, beleza. Agora, por exemplo, se em vez disso eu criar como objeto de dado um tag e associar o tag da dinâmica, o tag do OPC a esse tag e usar esse tag do objeto de dados na minha dinâmica de tela e porventura cai a comunicação, aquela falha que estava acontecendo no início, ele volta a acontecer? Ah, agora entendi. Então, na verdade, tu tem esse tag aqui, um tag interno, por exemplo, vinculado a um tag de comunicação. Interno. E esse Exato. tag aqui que tu está verificando lá no teu script, né? É o tag interno, exatamente, não o tag de comunicação. Em vez de usar um tag de comunicação APC, porque se cai a comunicação, ele prejudica o script. Mas agora, se ele está como objeto de dado, ele reflete lá ou não reflete? Entendi. Não vai refletir, né? Porque ele não vai pegar essa falha aí, mas ele vai dar problema na tua associação ali normal, né? Como daria nesse caso aí se tivesse falha de comunicação normal. Sim. Sim, mas aquela falha que apareceu o problema que eu quis... trava a tela. Não vai ter problema, tá? Só que é a mesma coisa do que eu fazer um resume next, lembra? Que é a mesma coisa, eu tô mascarando o problema na verdade, né? Que eu poderia fazer via associação. O que eu quis mostrar para vocês é exatamente isso. Que por associação se torna melhor. Entendeu? Mas daria para fazer. Usar sempre o tag interno. Desculpa? Essa é uma boa prática, usar o tag interno em vez de usar o tag de OPC na aplicação. Não, eu diria que a boa prática seria usar associações. Ah, sim, tá certo. Tá. Entendi sobre a questão da falha, isso, perfeito. Beleza, então. Obrigado. Nada. Ok. Normalmente quando a gente vai fazer um script de uma tela, por exemplo, vamos pegar esse script aqui do tela consulta aqui. Nós usamos várias vezes o Daniel disse que caiu o som. Alguém está escutando, pessoal? Tá normal? Tá? Ok, beleza. Não, tá só um minuto, pessoal. Ok, voltamos. Daniel, espero que esteja escutando. Vamos lá, vamos de novo. Então, em vários momentos aqui, a gente usou o Message Box para nos auxiliar a entender esse script, como é que funciona esse script e assim por diante. Então, agora eu vou aqui no meu tag interno, esse, por exemplo, e vou criar um script aqui nesse tag interno. Vou criar um script, por exemplo, vamos criar um novo evento aqui, ó. Eu vou monitorar esse meu tag, vou botar aqui, por exemplo, teste também o nome.
Vou pegar o valor dele, o valor desse meu tag, que eu poderia pegar por aqui também, nada impede também, né, pessoal? Vou pegar o valor dele, vamos pegar ele mesmo. E eu quero verificar se ele mudou de valor. Se o tag mudou de valor, eu faço alguma coisa. Tá? Só para verificar se mudou o valor, alguma coisa do tipo. Certo? Então, é uma das maneiras que a gente pode utilizar isso aqui. Fiz isso aqui, eu quero, o que eu vou fazer? Se ele mudou o valor, eu quero... vamos pensar aqui o que eu posso fazer. Eu quero mostrar o message box, mostrando aqui, ó, mudou o valor. Só para a gente verificar isso. Então eu estava mostrando antes para vocês que eu fiz naquela ocorrência de evento, sempre que for uma condição verdadeira, era um problema, né? Aqui agora eu estou fazendo isso aqui, ó. Sempre que a propriedade alterar o seu valor, então no meu caso tag interno, sempre que mudar o valor, só fazer um testezinho normal aqui, eu quero que escrevam uma mensagem, mudou o valor. Certo? O Adson aqui, pegar o nome todo é ruim. Caso troque o nome, o script deixa de iniciar e é bem difícil de diagnosticar. Muito bom. O Adson pegou aqui, ó, olha só. Já se adiantou no que eu ia falar. Muito bom, Adson. Ele disse o seguinte, ó. Aqui quando eu fiz o meu script, ele disse o seguinte, ó. Eu vim aqui e coloquei todo o nome do tag, ó. A pasta, dados, o tag interno e a propriedade que eu utilizei. Só que o que acontece? Eu estou pegando uma propriedade do meu próprio objeto. Certo? Então, na verdade, não precisaria colocar todo esse caminho aqui. Se eu colocar só velo, ele vai entender, porque é do meu próprio objeto. E o Adson disse o seguinte, ó, eu já tive problemas com isso aí porque mudei o nome do tag, não é mais tag interno. Tag interno 2. E aí ele não faz mais, não dá mais certo. Não vai funcionar ali. Tá? Muito bom, é isso aí mesmo, o Adson. O Marcelo também está dizendo que já passou por isso, então resolve fazendo isso. Bota só a propriedade que a gente quer fazer. Certo? Muito bom, pessoal. Então tá, agora é o seguinte, ó. Vou rodar a aplicação e eu vou ter que clicar, vou ter que mudar o valor desse tag interno e ele vai ter que mostrar o texto mudou o valor. Certo? Então, deixa eu colocar aqui nessa tela, pode ser essa tela 1 aqui. Deixa eu ajustar. Esse é inicial. Vou botar um objeto setPoint só para a gente conseguir mudar o valor desse tag. Certo? Então, botão direito, propriedades. Vamos associar o value desse cara aqui ao tag interno. Então, vou fazer uma associação bidirecional, né? Para tanto ler como escrever. E vamos rodar. Ok, o que eu quero é mostrar o message box sempre que mudar o valor. Tá? Então, 0. Tá? Até aqui em cima estava vinculado ao mesmo tag. 1. Problemas, né? Não mudou o valor. Ou quer dizer, mudou o valor, mas ele não rodou o script, em resumo. Ele não mostrou o message box para mim dizendo que mudou o valor. Tivemos um problema aí. Qual o problema, pessoal? O problema é que não existe o método MessageBox no servidor. Nós não conseguimos executar o MessageBox no servidor. O MessageBox é o método do viewer, ou seja, somente nas janelas a gente consegue visualizar isso. Porque a ideia, pessoal, é no servidor não ter visualização. A ideia é no cliente ter visualização. Então, de novo, a ideia de cliente-servidor, aonde cada script vai ser executado. Esse script que eu tenho aqui, ele está vinculado ao meu tag, mas o script está sendo executado lá no servidor. Não está sendo executado na tela. Por isso que ele não aparece para mim aqui. Certo? Então, o que a gente faz para resolver esse problema? Resolver não, a gente vai ter que, na verdade, ter um auxílio para esse problema, porque resolver não existe message box no servidor. Mas como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente muda isso aqui? Bom, o servidor tem um... Cadê o servidor? Servidor aqui. Tem um método chamado trace. O que ele faz? Este método permite registrar mensagens em um arquivo de texto. Então,
Então, caso eu queira fazer uma mensagem, mostrar uma mensagem, isso a gente usa muito comum para fazer testes. Será que o script está funcionando? Chegou até aquele ponto? Né? Debugar, né? O que a gente chama de debugar o script. Com o MessageBox não vai funcionar. Nós vamos ter que usar o método trace. E aí, o método trace ele tem 3 parâmetros. O parâmetro MessageText, qual é a mensagem que eu vou mostrar. Log timestamp, que vai mostrar a mensagem de texto e a hora que aconteceu. É bom, né? Seria legal, porque não é instantâneo que a gente vai ver, a gente vai talvez ver depois. A gente pega lá o horário que aconteceu. E o break line se vai ter uma quebra de linha, ou seja, a próxima vez que acontecer, vai ser na próxima linha ou na mesma linha. Então, esses 2 eventos, como a gente consegue notar em qualquer script, estão entre colchetes. Significa que são opcionais. Se nós desmarcarmos esses 2, é a mesma coisa que colocar true nesse parâmetro e true no parâmetro breakline. E aí quer dizer que nós vamos ter uma data e hora e nós vamos ter uma quebra de linha. Caso não queira ter, escreve false nesse parâmetro e false no breakline, e aí não vai ter nenhum dos 2. Ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo mensagem, né? Mudou o valor, né? Mudou o valor. Se eu não colocar nada nesses 2, como eu falei, vai ser true. É a mesma coisa que vir aqui e fazer isso aqui. Ó. True. True. Então, para ficar mais fácil ainda, vamos tirar, né? Não precisa, né? Se o valor padrão, é true, então não preciso. Então agora, toda vez que eu mudar o valor deste tag, vai ter que ser gravado um arquivo de texto com esse nome. E aonde fica gravado esse arquivo? Vai ficar gravado na mesma pasta do domínio. Por default ele é assim, ele vai ficar gravado na mesma pasta do domínio. Então no meu caso aqui a pasta do meu domínio, não tem mínima ideia onde está, C Teixeira Webinar Scripts, ok. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. C Teixeira Webinar, uma pasta scripts. Então aqui dentro vai ter que ser gerado. Eu acho que eu tinha feito um teste antes que ele já está aqui. Deixa eu deletar ele, ó. Beleza. Tá aqui. Então agora eu vou ter que rodar o script, ele vai ter que abrir um TXT, ele vai ter que criar um TXT com a informação que eu coloquei. Então vamos lá, vamos rodar a aplicação e vamos verificar isso aí. Então tá o valor, tá vazio aqui nesse caso, no meu caso agora. 1. Deve ter criado alguma coisa lá. 2, 0. Então mudei 3 vezes esse valor, né? Então vamos lá nessa telinha aqui desculpe, no meu Windows Explorer. Ó, ele criou o arquivo TXT com o mesmo nome do domínio. Certo? Vou abrir ele. E ele abriu um arquivo de texto com os textos teste. Opa, às 10h47, pegou agora, só que ele não pegou o texto ali, né? Mas tá aqui os 3, ó, gerados para mim aqui. Certo? Perguntas aqui. É possível alterar o destino onde é criado o arquivo gerado pelo comando trace? Ele vai ficar gravado sempre na mesma pasta. Certo? Vai ficar na mesma pasta que está ali. Existe vantagem em criar um tag driver, um tag interno, um tag de trace, fazer toda a sua aplicação com ela? A vantagem que vejo é para o caso da troca de nome do driver, para não ter que adaptar todas as telas. Há alguma vantagem quanto à velocidade da aplicação? Não tem vantagem nenhuma. Certo? E só que vocês notam o seguinte, né? Ele mostrou um texto teste. Tem coisa errada aqui. Só se eu coloquei em outro lugar essa informação aí. Teria que ter mostrado, mudou o valor, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, aqui, ó. O que aconteceu, ó? Eu tenho 2 vezes isso criado. Olha só, eu tenho 2 scripts onValueChange do tag interno e eu criei em dados aqui, eu criei no lugar errado, ó. Por isso que não funcionou, ó. Vamos de novo, ó. Tag interno, agora sim, ó, onValueChange, o texto, vou mudar aqui, mudou o valor. Mudou o valor. Agora sim vai ter que funcionar, vamos lá. Vamos só deletar o arquivo que já tinha, né? Para ele mostrar, mudou o valor. Vamos lá. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando for gerar,
mudou o valor. E aí nos 3 momentos que eu cliquei, um em cada segundo. Ok? Vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver onde é que eu parei de ler. É possível alterar o destino onde é criado... não, né? Isso aqui não é o mesmo lugar do domínio. Ok. É possível mudar o nome do arquivo, é o mesmo nome do domínio também. Certo? Posso enviar essas mensagens para o Android celular? Pode mandar para o Android celular. Sabe? Pode mandar lá para, acho que mais é como se fosse uma mensagem de operadora, acho que é isso que tu quer dizer, né? Pode mandar, mas daí não assim. Aí tu vai ter que pegar esse valor e escrever em algo que gere valor lá para o Android. Sim. O Ricardo, se houver mais que um trace no projeto, o arquivo TXT é sobrescrito? Sim, ele é sobrescrito. O Pedro, essa mensagem pode ser dinâmica como mensagem introduzida pelo usuário? Sim. Ao invés de tu... Deixa eu fechar aqui. Ao invés de escrever um texto, pode botar um tag. Não tem problema nenhum. Pode ser um tag aqui que ele vai entender. Certo? Que acho que é a mesma pergunta do Marcos aqui. É possível também gravar valor? Sim, aí pode empilhando aqui, por exemplo, pessoal. Mudou o valor, e-comercial, tag.value, né? Que não existe tag aqui, mas só para dar o exemplo. Concatenar o valor. O texto que eu quero e mais o valor que eu quero. Sim, sem problema nenhum. Ok? Pedro aqui, como o nome é o mesmo domínio, eu posso ter em diferentes lugares a gravação TXT ou só um? É aquilo que ele está falando, vai ser gravado aqui nesse arquivo TXT. O problema que deu é que, na verdade, eu não tinha eu tinha inserido aqui dentro, esse meu script. É por isso que ele não estava mudando o valor, né? Porque eu inseri no lugar errado, né? Eu inseri aqui dentro. Por isso que ele gerou isso aqui. Ele não gerou o problema, né? Ele tinha esse aqui já criado, um value change, que eu tinha de um outro caso que eu tinha feito, e estava o texto teste. Por isso que ele mandou o texto teste. Certo? Olha, Sênia, Trace é mais rápido que o Track Event ou o Track Event é mais rápido? São diferentes, né? Na verdade, esse aqui tem a função de mostrar esse texto, né? Diferente do Track Event. Na verdade, é só para mostrar o texto aqui via esse arquivo TXT. Tá? Tá bom, pessoal? Bom, mais uma aqui do Pedro. O desempenho de execução de arquivos externo via script pode prejudicar a aplicação caso a mesma seja grande. Há uma forma mais eficiente de realizar essa execução, por exemplo, áudio. Se quer pelo E3 executar um arquivo externo, usando lá provavelmente o execute externo app, né? Deve estar falando disso, acredito que é isso que esteja falando. Na verdade, o E3 só vai disparar, né? Aí, dependendo depende, na verdade, do teu programa, a velocidade com que ele vai fazer isso. Aí, o E3 ele só dispara a linha, né? Na verdade, não tem muito mais o que fazer isso. Ele vai disparar e era isso. Certo? Ok. Miguel, é possível mostrar o texto desse TXT em um message box? Só se tu vincular isso aqui a um tag, né? Na verdade, tu vai ter que ler isso aí no arquivo externo. Na verdade, ele vai gerar o arquivo TXT, tu vai ter que ler esse arquivo TXT para botar num tag e botar num message box.
Até daria, né? Até daria para fazer. Aí existe um comando chamado File System Object que lê arquivos TXT, certo? Dá para fazer. Sim, dá para fazer. Não é tão simplório assim. É isso que a gente estava falando aí. Mas dá para fazer. Mas usa um comando chamado File System Object. Eu vou escrever aqui no chat. Que aí uma busca no KB ali, tu acha um artigo relacionado a isso e mostra como ler arquivos TXT. Aí tu vai ter que ler, vai ter que mandar para um arquivo na tela, num arquivo no viewer, né? Isso pode ser um tag no viewer, pode ser num display, sei lá. E aí um message box para mostrar isso. Tá? Mas não sei até que ponto isso é útil, né? Mas tem essa opção sim. Talvez o que tu pode fazer é abrir o arquivo TXT via viewer. Isso sim, aí talvez seria melhor. Abrir o TXT inteiro, não no message box, né? Tá? O Tarso está me perguntando, você vai mostrar o comando if? Eu acho que eu pulei, né? Eu acabei não falando do comando if. O comando if é exatamente igual ao comando set, pessoal. Certo? Vamos lá aqui, ó. Nessa tela aqui. Eu tenho um comando set que ele faz isso aqui, ó. Só para terminar aqui que eu acabei pulando, perdão. Então o comando set, ele passa para uma variável, certo? A informação, né? De quem? Desse cara aqui. Certo? O if é um pouco diferente. O if, na verdade, a gente faz assim. O if, o que a gente quer, e aí não tem variável. A gente só escreve ponto. E aí, no final de que utilizou o que precisa utilizar, termina com end if. Certo? Então é só o que eu quero, né? E ponto os parâmetros e as propriedades do que a gente precisa. Certo? E termina com end if. Certo, Thales? Thales que tinha perguntado aqui o uso desse if. Né? É praticamente igual ao set. Tá? Perdão que eu acabei pulando realmente. O João está perguntando, com o if tende a otimizar o código? Ele tem as mesmas características do set. O desempenho é igual, sim. O Lecen também perguntou, sim, o desempenho é igual ao do set. Tá? Então é só uma outra ferramenta, né, para fazer a mesma coisa também. Aqui. Então tá, pessoal, nós passamos por o comando set, passamos por a ideia do cliente-servidor, passamos agora, vimos o if, que é igual ao set, né? Vimos também a parte de get do record set, né? Vimos os eventos while running, que é melhor a gente fazer então por associação, e terminamos agora então com essa parte de trace, né? Que na verdade era mais informativo, né? Com relação à parte de message box em objetos do servidor, que não existe. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Com relação ao que nós falamos? O Daniel aqui, qual é a vantagem com relação ao if e o set, eu acredito? Certo? Bom, nesse caso não tem vantagem, é só que são dois comandos diferentes. O Lecênio, tem um error go to? Não tem um error go to. Tá? E a verdade, pessoal, aqui é só uma pincelada em algumas coisas em relação a scripts. O script é uma forma, é muito abrangente, né? Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer por script. Eu tenho certeza que todos vocês já fizeram bastante coisa com relação a script. E dá para fazer muita coisa, né? A gente viu aqui só algumas coisas que a gente viu que é bem comum de acontecer. Talvez alguns de vocês vão dizer, mas isso aí eu já sabia, né? Mas são coisas que a gente vê muito acontecer e a gente quis passar para vocês isso. Tá certo? O Lecen está perguntando, tem como saber o código do erro via onErrorResumeNext? Tem como saber. Tem como saber o código que retorna desse onErrorResumeNext. Eu não me lembro de cabeça agora, Lecene, esse retorno. É um parâmetro que ele retorna. Eu não me lembro de cabeça. Essa eu vou ficar te devendo mesmo. Eu não me lembro de cabeça como é que é. E, se não me engano é message, mas eu não me lembro de cabeça como é que ele retorna isso. Tá? Eu posso te mandar sim por e-mail. Certo?
O Marcelo está dizendo que aqui é error.number. Tá, ele disse aqui, error.number, que é o número do erro. Beleza, eu confesso que eu não me lembro mesmo, né? O Marcelo está dizendo aí, vamos lá. Certo? Isso, on error resume next, sim, entendi. E é isso mesmo, o Leceno testou, beleza. Então não precisa nem mandar e-mail. É o number aqui, que é o número do erro. Perfeito. Ok? Então tá, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. E ao terminar o treinamento agora, vai ser aberta uma pesquisa para vocês com relação ao treinamento. A gente peço que vocês possam responder essas pesquisas. Essa pesquisa, né, se vocês fecharem sem querer, vai ser enviado por e-mail de vocês também o link. Certo? O Leceno disse que, na verdade, ele não conseguiu. Foi o contrário, tá? Perdão, Leceno. Vou verificar e te mandar ali. Ok? Mas, então, agradeço a participação de vocês todos nesse treinamento webinar. Nós teremos, como eu falei, no mês que vem de novo, todos para poderem acessar e receber informações dos treinamentos. Vocês precisam, então, é só se cadastrar para receber a newsletter da Ellipse. Eu até vou mostrar isso para vocês. Acredito que, não sei se todos já são, têm esse cadastro, mas se não, é acessar o site da Ellipse, né? E aqui embaixo tem aqui a opção, receba o Ellipse News no e-mail. No momento que vocês se cadastrarem para receber esse Ellipse News, vocês vão receber sempre informações do próximo Open Day, vocês vão poder se cadastrar, poder receber, poder participar dos treinamentos. Tá certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos num próximo treinamento. Certo? Muito obrigado, pessoal, e até.